O século XX começou com o Brasil em recuperação econômica, adotando um modelo agrário fortemente sustentado com exportação de café, borracha, algodão e cacau. Em São Paulo, começou com todas as forças milhares de imigrantes que resolveram o problema de mão de obra da lavoura cafeeira, permitiu maior ocupação no interior do estado. Criaram-se as condições necessárias para que pequenas fábricas subordinárias do café dessem os primeiros passos em direção à industrialização. O principal estilo arquitetônico dessa época no Brasil era o eclético, que misturava vários estilos em suas obras, como barroco, neoclássico e neogótico. O estilo eclético começou a ser utilizado no país no final do século XIX e continuou em alta até as primeiras décadas do século XX. Ele já era utilizado em países europeus, como na Inglaterra e na França, e chegou ao Brasil principalmente nas academias. Depois passou a ser utilizado por arquitetos em seus projetos. As principais características de obras arquitetônicas ecléticas são o uso de diferentes estilos, utilização de colunas, valorização da simetria, uso do ferro e fechadas grandiosas. Em 12 de setembro de 1911, com a ópera de Hamlet, de Ambrósio Thomas, era inaugurado um dos mais belos espaços culturais da cidade de São Paulo. O Teatro Municipal embalava os sonhos de uma cidade que crescia com a indústria e o café, que se espelhavam nos grandes centros culturais do mundo naquele início de século. No centro de São Paulo, você pode encontrar diversas construções famosas, belas e imponentes, que contam a história da maior cidade do Brasil em diferentes épocas. Construído sob influência da bela época francesa, o Teatro Municipal foi abrigo do maior símbolo do movimento modernista do Brasil, a Semana da Arte Moderna de 1922. Nela, grandes nomes da música, literatura, poesia, escultura e pintura participaram, entre eles Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti, Antônio Bandeira, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A Semana de Arte Moderna representou uma tentativa de renovação da linguagem artística e cultural, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. Foi o momento de afirmar a identidade nacional, de fazer mudanças dos atos da sociedade e de afirmar uma arte legitimamente brasileira. Também foi fortemente marcada pelo movimento antropofágico. Foi uma espécie de manifestação cultural e artística. Por conta disso, ele é considerado uma das vanguardas desse período. A ideia do movimento surgiu a partir de observações feitas por Oswald de Andrade. O escritor brasileiro, em uma de suas viagens pela Europa, observou um movimento futurista e percebeu o compromisso do idealizador do movimento, o italiano Filippo Tommaso Marinetti, com relação à inovação técnica e à literatura. O festival ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro no saguão do Teatro Municipal de São Paulo. A exposição contou com cerca de 100 obras do movimento modernista, abertas ao público. Em 2022, comemora-se o centenário dessa parte tão importante da história brasileira, e não poderia passar em branco. Por isso, o museu mais antigo de São Paulo, a Pinacoteca, inaugurou a exposição com 134 trabalhos de artistas ligados ao modernismo, como Bananal, de Lazar Segal. Lazar Segal, de 1891 a 1957, nasceu em Vilna, capital da República da Lituânia, na época parte do Império Russo, no dia 21 de julho de 1981. Mostrando grande interesse pelo desenho com 14 anos, ingressou na Academia de Desenhos de sua cidade. Em 1906, foi para Berlim, Alemanha, estudar na Academia Imperial. A data em que o artista pintou a obra coincide com o ano em que ele se naturalizou brasileiro, nascido na Lituânia e de origem judaica. Segal já era um artista reconhecido quando decidiu se mudar para o Brasil. Muito de sua obra foi inclusive marcada pelos traumas da Primeira Guerra e pela violência das perseguições aos judeus. Bananal é uma homenagem ao Brasil. Segal considera que o país o fez descobrir o milagre da luz e da cor. Abaporu, de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista nascida no Brasil, uma das artistas centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. Seu quadro, Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Essa tabela foi batizada em uma junção dos vocábulos Tupizaba, de significado homem, Pora, de significado gente, e U, de significado comer.
Sendo assim, o nome Abaporu significa o homem que come gente ou homem antropófago. Nesse trabalho, é retratada uma figura humana sentada numa posição pensativa em uma paisagem árida e ensolarada. A estudante de Anita Malfatti. Anita Malfatti foi uma pintora brasileira que nasceu em 2 de dezembro de 1889 em São Paulo. Aprendeu a pintar com a mãe. Além de pintora, foi presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Ela faz parte do modernismo brasileiro e participou da Semana da Arte Moderna. A obra revela o interesse da artista em retratar o estado psicológico de seus modelos. Diante de tantas influências estrangeiras, eis que São Paulo se tornou a cidade principal do Brasil, sendo movida pela cultura e pela arte.